Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta última entrevista de ese ciclo que empezamos hace ya unas semanas dedicada al arte contemporáneo brasileño. Ya sabéis que desde hace unas semanas, de la mano además de Kalinka Costa Sutherland, que es una crítica de arte, una historiadora del arte maravillosa, hemos ido conociendo un poquito mejor algunos de los artistas contemporáneos brasileños que tienen mucho que decir en este mundo y que presentan cuestiones, presentan temáticas de actualidad muy interesantes que nos han abierto los ojos, nos han abierto una nueva visión de lo que es el arte contemporáneo en Brasil. Para poner el punto final a este ciclo, contamos hoy con la presencia de Marcelo Amorim. Él y Kalinka van a hablar de un tema muy interesante, lo leo literalmente, sería combatiendo las estructuras de poder en Brasil, llamando la atención sobre el arraigado mecanismo de perpetuación de lo hegemónico. Vamos a hablar de un tema que es peliagudo, curioso, cómo retar al orden establecido, al poder hegemónico en este momento. Y yo creo que nadie mejor que Kalinka y que Marcelo para adentrarnos, para llevarnos de la mano en este mundo maravilloso del arte contemporáneo brasileño. Yo, sin más, os dejo en sus manos y ojalá disfrutéis tanto como yo de esta última entrevista. Kalinka, todos tuyos. Gracias, muchas gracias, Esther. Buenos dias, Salamanca. E hoje a entrevista vai ser em português, vamos falar português. Como sempre, agradeço a Esther, agradeço o SEB, a Fundação Espanhol Brasileira, a Universidade de Salamanca, Cláudia Albuquerque Garcia, de Brasil de Nações, a nossa parceira nessas organizações e nessas produções culturais. Como sempre, gosto de abrir dizendo que organizamos essa série de entrevistas porque cremos que a arte contemporânea é feita e reflete as sociedades e os ambientes sociopolíticos e culturais no qual ela toma forma e que a cultura material tem uma maneira muito específica de relatar o cenário no qual ela toma forma. Hoje vamos abordar mais um problema crítico, um problema internacional, globalizado, com foco sobre como ele se manifesta no Brasil. A temática é aquela mesmo de tentar abordar o problema generalizado, especialmente nas sociedades do Ocidente de hoje, que é essa extrema radicalização para a direita que temos visto, seja nos Estados Unidos com Donald Trump, como no Brasil com Jair Bolsonaro e assim por fora na Europa e em outras partes do mundo. E cremos que, como sabemos todos, lendo os jornais, que essas radicalizações têm validado e normalizado de maneira quase obscena manifestações de racismo, de machismo e de homofobia, que são intoleráveis e que a arte contemporânea brasileira hoje em dia vem abordando de maneira muito interessante. Hoje nos focalizaremos sobre como isto vem abordado por um artista, que é o Marcelo Amorim, um artista que eu conheço e com o qual estou em conversação há mais de 2 anos. Eu, como sempre, gosto de apresentar um pouco o artista e os meios pelos quais começamos a colaborar e a trocar ideias. Eu conheci o Marcelo no ateliê dele, quando estava em São Paulo, em 2019, e claramente fiquei fascinada com a técnica pictórica do Marcelo, que me lembrou muito o grande mestre alemão Gerhard Richter. Mas também, em conversação com ele, fiquei extremamente interessada às obras, porque atrás delas há uma grande pesquisa e um arquivo monumental em direção a uma história bem específica.
que é a narrativa que está por trás dela, que é uma narrativa em direção à figura nas sociedades ocidentais que está destinada a ocupar o topo da pirâmide alimentícia humana, que é o homem dominador e supremo. Então, hoje vamos, por meio de Marcelo, entrar nessa viagem em direção à hegemonia do poder e vamos ver, por meio das obras e da grande pesquisa de arquivo de Marcelo, como essa história da formação do homem branco cria uma figura dominadora, falocêntrica, combativa e opressora. Marcelo, agora eu quero passar a voz a você, e já que estamos falando de uma situação que é altamente politizada, e uma situação que da política parte da política de uma certa forma e entra no ambiente artístico, da cultura visual. Vamos falar, para abrir a entrevista, sobre o contexto no Brasil, de como essas radicalizações para direitas vêm, que criaram, obviamente, exacerbaram o problema de injustiça social já existente no Brasil, como o ambiente brasileiro vem abordando essas questões políticas e sociais extremas e buscando uma diversidade, buscando uma equalização da sociedade e dos produtores culturais e da produção artística e tentando criar um contexto de inclusão e de igualdade de oportunidade. Vamos lá, Marcelo. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Então, eu tenho uma teoria, inclusive, de que as estratégias da extrema-direita, especialmente de fake news, de assassinato de reputações, elas começaram a acontecer direcionadas, quase como um teste, para as artes visuais. Né? Eu me lembro, por exemplo, do trabalho do Wagner Schwartz, no MAN, que foi extremamente agredido por essas milícias, né, MBL e tal, e isso criou um estado muito danoso para as artes visuais e para o nível da conversação, porque ninguém se recorda qual era o trabalho do Wagner Schwartz, ninguém se recorda qual era a exposição que o MAN estava exibindo, e só havia uma discussão se aquilo era permitido para maiores de idade, se não era. Na sequência, a exposição Queer Museu do Gaudêncio Fidelis também foi atacada. Então, eu creio que grandes oportunidades de discussão elas foram perdidas para a gente ir atrás do mínimo possível, né? Que seria a liberdade dos artistas, a liberdade dos curadores, né? de atuar e tal. Eu vejo no cenário, de um lado, por exemplo, as ideias pós-coloniais e decoloniais encontraram muito eco, né? Porque, enfim, Brasil, além da nossa colonização por Portugal, né? Quando a gente chega na escola, a gente é criança, a primeira coisa que nos dizem é que nossa história começa com um descobrimento por Portugal, e muito mais tarde é que a gente vai entender que essa palavra descobrimento ela encobre outras palavras, como genocídio, expropriação e tal. Então, a gente demora para se perceber, né, colonizado, digamos assim, então essas ideias pós-coloniais e decoloniais, então elas trazem um caminho, né, para que a gente consiga pensar, refletir sobre isso e tal.
E aí eu acho que, agregando a esse clima da extrema-direita, há uma espécie de consonância assim, nos trabalhos que eu tenho visto, de um lugar de denúncia, né? Então, a gente usa esse lugar, essa plataforma das artes visuais, as exposições, as galerias, as publicações, para denunciar a falta de equidade, para denunciar o machismo, as relações de poder desequilibradas, a, enfim, a homofobia, a, a precarização e tal. Mas eu acho que, como eu estava falando, isso de alguma maneira empobreceu o debate, porque nós somos, digamos, nivelados por baixo, né? Eu acho que o papel do ativismo ele é super importante, ele é fundamental, mas eu acho que a arte, especialmente a arte política, ela é tanto melhor quanto os seus temas, os seus assuntos não ficam tão pronunciados, né? Porque eu acho que a arte precisa ter um grau de ambiguidade, um grau de plurissemiótica, tem que ser plurissemiótica, tem que ter muitos significados, abertura de significados, né? E é isso que faz com que um bom trabalho de arte sobreviva ao tempo, porque, né, o tempo vai passando e ele vai te dizendo novas coisas, né? Diante da luz do momento, ele muda, ele te responde outras coisas. Enquanto que um trabalho que ele está muito colado com um problema do dia, né, ele tende a capitular como panfleto, como comunicação. Então, eu acho que tem um pouco esse problema. Uma outra coisa que às vezes eu fico pensando é o quanto também essa abertura que o mercado e as instituições estão dando para novos valores, né, incluindo as pessoas negras, incluindo as mulheres, incluindo os LGBTs, as pessoas trans, enfim. Não é uma verdadeira inclusão, né? Porque em vários momentos o que a gente percebe é que houve uma corrida para digamos, atualizar, né, esses quadros, para mostrar que os ambientes da arte estão acordados para essa discussão, estão, né, participando, estão ligados e tal. Mas o que a gente vai vendo na prática é que os lugares de poder dentro da arte, eles não estão sendo ocupados realmente por essas pessoas, né? Então, assim, as decisões mesmo, né, as curadorias, os boards dos museus, os espaços que decidem, né, verdadeiramente, né, o que ocorre, eles não têm abertura realmente para essas discussões, para as verdadeiras discussões e para essas pessoas, para os verdadeiros representantes, né, dessas minorias, por exemplo. E a gente vê, então, um pouco uma seleção de trabalhos que, às vezes, não são tão pontiagudos, não são tão... não sei, assim, não são eficazes, realmente não atacam o problema em si, né? Sim, Marcelo. Totalmente concordo com isso e nas nossas inúmeras conversações, eu acho que chegamos quase, eu e você, num status quo em relação a essa campanha de emancipação contra a assimetria, essa batalha de emancipação da mulher negra, da figura negra em si mesmo, do trans, de todas as minorias sociais brasileiras, não? Que é um debate realmente muito forte no Brasil. Ele toma, às vezes, formas
como você disse, né, a arte perde aquela subtileza, se torna quase uma atividade escancarada, digamos assim, de pôr ali na cara isso que estamos fazendo e às vezes também de maneira um pouco extrativista, eu acho, porque aconteceu. Vamos fazer um exemplo. Qual é o ponto, afinal, de vamos batalhar pela mulher negra, fazer uma exibição, uma mostra aonde vamos emancipar a arte feita pela mulher que já é uma minoria, depois negra, vamos emancipá-las. Aí quando você vai ver, a mostra está feita nos jardins, estão todos vestidos de Gucci Prada ou algo que parece Gucci Prada, enquanto eu veria muito mais sentido e veria que seria uma atividade muito mais anti-merciológica ou muito mais emancipativa se todos estivessem a celebrar a cultura material afro-brasileira, vestidos com costumes africanos, com a maneira de vestir dos nativos, assim como se é uma mostra para emancipar os índios e assim por diante. Então, de uma certa forma, há essa abertura, essa arte politicizada que às vezes berra um pouco demais e às vezes é meia ambivalente, porque de toda forma vemos manifestações e maneiras de interação social, também analisando isso com uma pegada sociológica, vimos que isso também não escapa a qualidade merciológica, não escapa às estruturas de marketing do capitalismo e não escapa várias outras configurações que vêm, né, foram geradas historicamente pelo dominador, não? Ou pela realidade dominadora até externa, não? Com influência de imperialismo cultural, e etc, etc. Então, em relação a isso, eu tenho uma visão, às vezes, eu acho bastante contundente no sentido crítico, mas essa é a minha posição e não tenho medo de exprimi-la como crítica e pesquisadora. De outro canto, para nos adentrarmos no teu trabalho, e porque eu vi, não, esse discurso, não, essa retórica generalizada, desde o museu ao curador, ao artista e ao pesquisador, ao crítico que escreve os textos, nesse sistema de arte contemporânea brasileira, nesse sentido específico da batalha de emancipação. Mas vamos nos lembrar que nessa batalha pela emancipação há uma grande, agora falando do lado positivo, do outro lado da moeda, há uma grande atividade em direção à emancipação dessas minorias. E essa é uma pegada. Já a tua pegada é outra. Porque, sim, de um lado há aqueles que batalham por uma campanha de emancipação, então mostrar o subjugado. De outro, a outra forma também de combater essa subjugação, que é aquela de desvendar o subjugador. Porque não adianta só emancipar as minorias sem tirar o véu que cobre e permite ao dominador de continuar dominando sem que suas estratégias de dominação venham descobertas, venham postas debaixo do sol, venham questionadas, desmascaradas, questionadas e elaboradas no seu percurso de formação histórica. Vamos desvendar isso, porque não adianta só emancipar o oprimido sem criticar o opressor. Enquanto tiver um opressor que reina soberano, vai sempre ter um oprimido. Não adianta o quanto você queira emancipá-lo ou ajudá-lo a alcançar
alcançar nível de equalização. Enquanto tiver alguém naquele ápice da cultura da cadeia alimentícia humana que estiver lá em cima, inquestionado, vai ter sempre uma batalha em favor do subjugado a ser feita e vai ser sempre árdua. Então, Marcelo, já que você faz isso mesmo, já que você desmascara e mostra de maneira muito clara e muito articulada esse processo de formação histórica do dominador, eu te passo a palavra e gostaria que você explorasse isso de maneira bem extensa e especial para nós. Sim. Esse paradoxo, né, é que o oprimido ele tem um papel, né, dentro do jogo da opressão, né? E a gente, como brasileiro, que passou por tantas colonizações culturais, eu sinto que a gente tem que desconstruir em si mesmo isso antes de conseguir, de fato, mudar esse jogo, né? Porque o dominador ele captura muito rapidamente as nossas lutas, né? Então, no meu modo de ver, a gente precisa realmente dissecar e desconstruir como é que esses mecanismos acontecem, como eles acontecem dentro de nós, inclusive, como a gente internaliza essas coisas, né? E eu sinto que é isso, que ao longo do meu trabalho, da minha carreira, eu fui me dedicando a pesquisar, especialmente as imagens, né? E como a pedagogia dessas imagens nos incita, nos persuade a agir de acordo com os interesses desses opressores, né? Meu trabalho ele começa muito com as fotografias vernaculares, com as fotos da minha casa, as fotos de turismo, as fotos que todo mundo faz. E meu primeiro questionamento foi, ao perceber que essas imagens são tão parecidas, se não havia uma institucionalização da vida, por que a gente tinha que cumprir esses roteiros, o que estava por trás desses rituais e por que a gente fazia sempre as mesmas imagens, né? As imagens de casamento, as imagens de aniversário, as imagens de turismo. E a partir daí eu fui me movendo para outros repertórios de imagens. Então, eu cheguei nas imagens didáticas, nas imagens da publicidade, nas imagens do cinema. Foram conjuntos e conjuntos de imagens retiradas de lugares quase marginais, assim como livros, manuais, que tinham esse objetivo de nos ensinar a gente a se comportar. Então, acho que eu vou apresentar aqui umas imagens, um PDF. Isso, eu acho que é a melhor maneira para que a nossa audiência se adentre nessa tua narrativa anti-hegemônica. Sim. Bom, eu preparei aqui um documento em que eu coloco lado a lado um texto que me chamou muito a atenção, do Arnaud Boberot, eu encontrei ele dentro de um livro que se chama A História da Virilidade, no qual eles já meio que separam a ideia de masculinidade, que ela pode ser plural, podem ser muitas masculinidades, da virilidade como sendo, portanto, essa masculinidade hegemônica, essa que a gente considera tóxica, que a gente quer, enfim, repensar. E ele já faz já parte do texto da Simone de Beauvoir, que é Não se nasce, né, mulher, torna-se mulher, para comentar que também não se nasce viril, né, torna-se viril.
E eu vou ler pedaços desse texto aqui. Em paralelo, eu vou depois mostrar trabalhos que eu fiz e que eu acho que dialogam com essas estruturas de poder, instituições que vão tornando, vão amadurecendo esse menino para ele se tornar esse homem que a gente não quer mais ter que lidar com ele. Então, bom, os meninos, ao longo da sua infância e adolescência, eles são levados a interiorizar formas de pensamento, maneiras de agir que os preparam à tomada de posição no encadeamento das relações de poder e de dominação. As instâncias de socialização e as instituições educativas apoiam a transmissão de estereótipos de gênero, assim como as reações dos garotos diante desse quadro normativo. Por exemplo, aqui nós temos, só para começar a ilustrar, uma página de uma cartilha brasileira de 1920 que era extremamente homofóbica, né? Era uma lição que se chamava Mariquinhas. Então, é a história de um menino que corta o dedo e chora, e o pai pede para trazer uma saia, porque homem não chora. Então, ele, portanto, é uma mulher. Esse tipo de conteúdo, ele está realmente... Ele não é incidental, ele está realmente diretamente, ele vem diretamente dessas instituições que a gente é obrigado, né, a passar por elas. E, como ele fala, até recentemente, pouco se analisou esses mecanismos de produção e transmissão do hábito viril. Eu acho que é muito importante a gente pensar em por que a gente segue criando homens que pensam dessa maneira. Para isso, a gente precisa pensar nas instituições que seguem fazendo isso, né? Aqui, por exemplo, temos umas imagens de fisiculturismo, né? Vendendo a ideia de um corpo que você possa adquirir para se tornar um super-homem. O jovem macho só é considerado viril quando sua entrada na comunidade de adultos estiver sido preparada por diversas etapas e validada por diferentes ritos. Os homens, entre eles vão criando uma espécie de competição e que ela começa na infância e não termina nunca. Definitivamente, se o menino se torna homem, é porque, à medida que se realiza o lento trabalho de maturação biológica, as instituições que participam de sua socialização encarregam-se de transmitir-lhe o hábito viril. Então, são elas: a família, os bandos, os movimentos para a juventude, o ensino escolar, o trabalho e o quartel. Essas são instituições, existem muitas outras, mas acho que essas são as mais tradicionais, digamos assim, as mais arraigadas, né, que o autor separou, e eu encontrei séries de trabalhos meus que dialogam com e destrincham essas instituições. Então, a gente começa pela família. Eu encontrei um livro e uma série de imagens, um livro sobre educação sexual, mas que era produzido pela Igreja Católica, que se chamava Educação para o Amor. Marcelo? 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 Oi, Kalinka. Acho que Marcelo ficou congelado. A imagem dele tem que ser um problema com a sua internet, com a sua conexão na internet, porque ele está congelado. Então, aí a tecnologia novamente está conseguindo que atrapalhar, né? Atrapalhar a entrevista. Hoje. É isso. Ele saiu. Eu acho que ele vai tentar voltar. Então, aí vamos aguardar um minutinho Sim. se ele consegue voltar para a apresentação. Eu acho que sim. É um problema com a internet dele já. Sim. Pequeno problema técnico.
Infelizmente, às vezes acontece. É mesmo. Especialmente quando estamos falando de coisas muito interessantes, como nesse caso, Sim. a obra do Marcelo tem anos de pesquisa, de repente eu posso continuar, já que conheço a obra muito bem, até que ele volta, assim que a audiência fica inteirada e não perdemos tempo, vou falando eu, porque de repente daí, quando ele voltar, não vamos ter o tempo suficiente para discutir tudo que tem, mas como ele estava explicando, a obra dele vai eviscerando por meio de uma grande pesquisa de arquivo que ele faz, ele vai eviscerando todas essas instituições que perpetuaram a formação ética, moral, física também do homem. Essas instituições como a família, claramente, a escola, então, instituições seja centralizadas, não? Instituições governamentais, como instituições mais a nível sociológico e pessoal, como a família, mas de toda forma, de volta, a família, a escola, o quartel, voltando à sociedade, a atividade física, os rituais de iniciação social, assim que se começa a crescer, os rituais de interação entre os jovens meninos que entram na adolescência e começam a buscar a interação com os outros através das brigas, através das bebidas, através dessa exteriorização de uma identidade masculina bem definida, que é a identidade que é viril, pode ser violenta, que é quase obrigada a mostrar um certo nível de leadership, de liderança, para poder sobreviver, para poder ocupar a posição esperada por esses meninos dentro da sociedade, para que eles que são imposições que depois se tornam, não, necessidades também nos meninos. Além da socialização, tem também os rituais de iniciação. Por exemplo, Marcelo explora muitíssimo, já que a sociedade brasileira é uma sociedade que pós-colonial e que a realidade brasileira é colonial e tem todo o discurso da imperialismo cultural, que vem especialmente dos Estados Unidos, dos países anglófonos, não? Ele explora também muitíssimo os processos de iniciações, vamos dizer, por exemplo, os Boy Scouts, que, se eu bem me lembro, na década de meados do século XX, eram destinados também com atividades lúdicas e de exploração da natureza, etc., etc., a formar esse jovem menino para ser corajoso, para ser um explorador, ou, por exemplo, os rituais de iniciação. Eu vivendo em Londres há 20 anos e tendo estudado aqui os rituais de iniciação nas escolas inglesas, não? Mais prestigiosos uma escola, mais é difícil entrar a essa escola, mais traumáticos são os rituais de iniciação para os meninos. Raspar a cabeça, torturas, todas as formas de todas as formas de formação, de imposição na figura masculina, em todas as camadas
sociais e institucionais de forçar o homem a se tornar uma figura hegemônica, não? Uma figura que, de uma certa forma, é brutalizada para se tornar o que é e, portanto, tem a necessidade de brutalizar, tem a necessidade de submeter, tem a necessidade de pôr a mulher para baixo, tem a necessidade de combater o outro masculino, então, homófobo, racista, etc, etc. O Marcelo não consegue... No, Marcelo no consigue... lo estoy viendo aquí en la trastienda, él tiene, veo el PowerPoint, aquí las imágenes que estaba compartiendo, las tengo yo aquí, las puedo compartir, pero su imagen, su audio y su sonido no están funcionando. Me dice, me avisa la pantalla de que los dispositivos no están conectados, así que debe ser un problema de su ordenador, es una pena, porque realmente todas estas cuestiones que estaba poniendo sobre la mesa Marcelo son algo que, por desgracia, sigue tremendamente presente en los días de hoy. Marcelo nos estaba enseñando imágenes, fotografías, contenidos de principios del siglo XX, de mediados del siglo XX, ¿no? de los años 50, 60, pero por desgracia ese tipo de actitudes o ese tipo de iniciativas siguen siendo muy vigentes en nuestros días, y no solo en Brasil, también aquí en España, ¿no? Esa idea, esos rituales de iniciación masculinos que mencionaba Kalinka y que siguen presentes, por ejemplo, a la hora de las novatadas en los colegios mayores, en la universidad, o tanto masculinos como femeninos en este caso, ¿no? Donde también existen esos rituales de humillación, de sometimiento, de esos nuevos miembros de la comunidad, ¿no? De la comunidad universitaria en este caso, que forman parte de un nuevo grupo y que para poder acceder a ese grupo pues tienes que pasar por una serie de rituales, la mayoría de ellos violentos, agresivos, humillantes, y que no toleran o que se burlan de aquello que consideran diferente o distinto a la norma establecida, y que suele ser pues la del varón heterosexual, blanco, fuerte, duro, el proveedor, ¿no? Que es algo que sigue existiendo mucho y por desgracia en muchos sitios, incluido España y Brasil. Es una pena no poder escuchar a Marcelo, él lo estaba explicando muchísimo, muchísimo mejor que yo, pero por lo que estoy viendo por aquí, le está resultando totalmente imposible conectarse, volver otra vez a la transmisión. Entonces, yo no sé si Kalinka ha conseguido hablar con él, que nos dejó un minuto para intentar localizarle por teléfono, a ver si podíamos solucionar el problema. No sé si Kalinka... ¿Qué ha pasado? Falei com ele está tentando entrar por un otro computador. Pero no tiene imagen ni sonido, solamente lo que hay, lo que tengo es esto de él nada más. Es la imagen en vacía. Entonces no le he agregado porque no hay nada que agregar. Ha vuelto a desconectarse por aquí. No sé si, desde luego, la tecnología no está de nuestra parte. La tecnología se ha rebelado contra nosotros hoy. Yo creo que desde el principio del ciclo se rebeló contra nosotros. Yo creo que nos ha cogido un poco de manía. Pero no hay forma, no consigue conectarse. Por lo que estoy viendo aquí, no consigue conectarse. Solamente hay un espacio, el vídeo y el audio no le está funcionando, y entonces no podemos ni verle ni oírle, aunque yo tengo la sospecha de que él sí que nos puede escuchar. Así, espero, es una pena realmente, porque como decía, es muy, muy interesante todo el tema del que está hablando, y además tremendamente actual. No es algo que haya pasado ya, que haya quedado
en la época de nuestros padres, en los años 50, los años 60, sino que todo este tipo de actitudes, de rituales, de mantenimiento de un orden hegemónico preestablecido, sigue estando muy presente, y es algo contra lo que aún hay que luchar, ¿no? Esa figura masculina que tiene... Ah, mira, por aquí aparece Marcelo con alguien más. ¿Hola? Hola, Hola, Marcelo. Marcelo. As emoções da direta, Marcelo. Mas tenho que admitir que esse inconveniente foi positivo, porque eu, claramente, conhecendo o teu trabalho muito bem, continuei dando à nossa audiência de hoje informações sobre como você vai explorando essas instituições que vem formando esse menino dominador, esse militar dominador, esse estudante dominador, esse, às vezes até de maneira brutal, esse homem que se torna o homem que a sociedade espera ele seja, muitas vezes até por caminhos brutais, como você tinha dito, o menino que não pode chorar quando se corta, até a universidade, quando ele vem brutalizado porque entrou numa universidade super famosa, ou quando entra no serviço militar, e etc, etc. E grande vantagem do problema técnico que essa traduziu tudo isso em espanhol, então a nossa audiência teve algumas, para os espanhóis que estão online hoje, que não têm bom conhecimento de português, tivemos essa grande privilégio da Esther traduzindo em espanhol. Então vamos lá, o que podemos continuar fazendo? Marcelo, temos 15 minutos, Esther? Sí, unos 15-20 minutos todavía tenéis de tiempo. Yo os dejo otra vez la palabra y a ver si no tenemos más problemas técnicos. Me parece que sigue con problemas técnicos, Kalinka. El micrófono está activado, pero no se oye. Por lo que veo, el micrófono lo tiene correcto, pero por alguna razón no está funcionando. Voy a volver a agregarlo. Vamos a ver si ahora consigue. ¿Está me ouvindo agora? Ahora sí, ya está. Ahora sí, ahora podemos escucharte. Vale, pues a ver si ahora es la definitiva. Esperemos que sí sea la definitiva. Vou precisar da apresentação novamente. Mas sim, eu acho que... Você precisa da apresentação? Não está conseguindo condividir, Esther? Esther, ela está conosco? Sí. No está compartiendo la presentación, tiene que compartirla para poder... Yo puedo compartirla desde aquí si hace falta, pero entonces el control lo tendré yo, no podrá él manejarlo. Yo puedo intentar abrirla aquí, a ver. La abro aquí desde mi ordenador. Você não consegue fazer compartilhação, Marcelo? A ver, voy a intentar. Eu estou tentando, eu acho que talvez eu consiga, mas... A ver. Yo puedo compartirla desde aquí. A ver, esta. Creo. A ver, si me deja, porque me lo acaba de bloquear ahora mismo. Dice que no necesita. Ay. A ver, que perdí el permiso para desbloquear esta pantalla. ¿Verdad? Aquí, de la izquierda. Yo creo que ya está. Ótimo. Obrigado. Creo que está. Espera, a ver.
porque está cargando todavía. Ahora, aquí está, ya está. Ahora es todo tuyo. Toda tuya, Marcelo. Obrigado, peço perdão pelos problemas técnicos. Bom, eu vou continuar seguindo aqui pelas etapas, né, que são... Isso, Marcelo, vamos ter que condensar em 15, 20 minutos, máximo. 15 minutos, máximo 20. Bom, a questão é isso, né? Mesmo antes de nascer, os meninos já têm expectativas, né, feitas de como eles devem agir, né? Então, como ele fala aqui, 24 horas após o nascimento, os meninos já são mais qualificados quanto maiores, mesmo tendo o mesmo peso das meninas, suas mamadas duram mais, seus desmames e aprendizagem de higiene são mais tardios. Tem uma série de condições de privilégios, de socializações que os meninos vão ter e as meninas não vão ter. Os brinquedos dos meninos são ligados à guerra, ligados à violência, das meninas ao trabalho doméstico, né? E a casa, o lar, ele torna-se um lugar das mulheres, e para o menino se tornar um homem, ele tem que sair de casa. Então, não existe um lugar dentro do próprio lar em que ele possa garantir sua autonomia como homem. E ele vai encontrar isso na rua, na verdade. Então, essa série é uma série de pinturas que eu peguei esses diapositivos sobre educação sexual e mostro, por exemplo, esse daqui é um menino que queria brincar de boneca, mas ele, né, não é permitido a ele brincar. Que vai estudar, né, mas ela tem que se confrontar com os meninos assediando ela. Tem a imagem perfeita do casal, que tem que ser... Antes da gente experimentar o amor, a gente escuta canções de amor, assiste filmes. Então, a gente já chega em dívida nessa relação, né? Enfim, você está sempre... existe a família, e a família perfeita também não existe, então você segue em dívida buscando essas imagens que nos são passadas para que a gente as repita. Eu fiz esse vídeo, mais tarde, se der tempo, eu exibo, é uma compilação de Super 8s, são pessoas que produziram essas imagens, né, mais ou menos nos anos 60, e que mostram o roteiro desse homem padrão. Então, você tem que ter o carro, a caça, o salto perfeito que ele deu, chama show-off, né, essa coisa de se exibir. E termina com a questão do filho, né? Então, o final de tudo isso é ter um filho e criá-lo, né? Os bandos. Então, como eu estava falando, ele precisa sair da casa dele para ele se entender como homem. E aí ele vai encontrar com os bandos de meninos. E aí, nesse duplo pertencimento, né, que às vezes é do território, a mesma idade, o mesmo bairro, a mesma rua, e eles se conectam. E as meninas, por exemplo, já não podem participar desses bandos, normalmente. Nesse primeiro contato, eles entram numa competição de quem pula mais alto, de quem furta, de quem fuma, de quem vandaliza, né? Ali eles vão provar a masculinidade deles, digamos assim, né? Que são jogos de força, de coragem, desafios e autoafirmação. Também é o local de iniciações, os primeiros cigarros, piadas, jogos obscenos, né, que servem de educação sexual. E aí tem essa série de pintura a partir de imagens que eu fui coletando. Então, o bando é a antítese do lar do universo feminino. Dentro dessa competição existe o consumo do álcool, por exemplo, né? Tem o bar, né? E para abordar esse lugar do álcool, eu fiz essa série que se chama You Only Tell Me You Love Me When You're Drunk. As regras a respeito da masculinidade, elas são, parece que, muito estáveis e muito, muito rígidas, mas na realidade não são. E existem rasgos na realidade em que elas fluem, né? Então, a questão do álcool é uma delas. Eventualmente, numa festa, eles podem beber e eles podem agir de uma maneira diferente, eles podem se amar, eles podem se beijar, e no dia seguinte ninguém lembra, né?
Eu usei uma letra do Pet Shop Boys para correr, isso é um livro de artista, em que essas imagens que eu encontrei, na verdade, na internet, mostram como se fosse um final de semana de um mesmo grupo de garotos que vai consumir álcool e ter um momento de liberdade fora do ambiente, sei lá, doméstico, né? E então tem esses textos, né? In the blurring of wrong and right, but how your mood changes. Is it over when you're sober? You only tell me you love me when you're drunk. Então tem algumas imagens que dá a impressão de que eles têm contato, que eles têm uma relação amorosa. É uma prática do meu trabalho também que essas imagens se transformem em várias coisas. Então, às vezes, do mesmo material, eu posso fazer pinturas, eu posso fazer um livro de artista, eu posso fazer um vídeo. Aqui, por exemplo, são pinturas que eu fiz a partir do mesmo material. Essa imagem é muito importante para mim, porque ela é icônica, é um grupo de jogadores, e no uniforme dele está escrito normal, né? E para quem é interessante que a gente seja normal, né? Aqui entra uma outra questão, que é esses movimentos para a juventude. Então, foram criados grupos que tranquilizavam muito os pais e davam uma sensação de liberdade para esses jovens, mais ou menos, né, dos anos 20 e 50, que tem a ver com o escotismo, a YMCA, o Boys Brigade, e eles todos surgem de uma associação que é uma associação de ideias que é muito perigosa, que era essa Muscular Christianity, que foi surgida na Grã-Bretanha no século XIX. É um dos primeiros momentos em que você junta a força física e a retidão moral. Então, nessa associação, quem tem um corpo bonito, um corpo disciplinado, ele tem a disciplina, e aí ele tem também valores, né, masculinos, valores idôneos. E ao contrário, quer dizer, se uma pessoa ela não está em forma, ela é indisciplinada, ela não é confiável. E isso, por exemplo, ficou muito evidente nas situações do nazismo, né? Então, o soldado alemão, ele era pintado como um deus grego. Já o judeu, ele era gordo, ele era adiposo, então ele merecia ir para o campo de concentração, né? Todas essas minorias foram colocadas no campo de concentração muito pela aparência delas, de alguma maneira. E julgando a aparência, ligando a aparência à retidão moral, né? Então, você tem aqui algumas imagens de arquivo dessas circunstâncias, né? Esse aqui, por exemplo, é um livro também que eu fiz, que eu encontrei da YMCA de Buenos Aires, a Associação Cristiana de Jóvenes. E, por exemplo, aqui está falando todas as privações da infância deixam, de alguma maneira, uma marca no que há de ser o homem futuro. Você tem aqui um mapeamento desse menino, quanto ele pesa, quantas flexões ele consegue fazer, né? Aqui também a difusão, por exemplo, do beisebol, né? Então, tem essas imagens internacionais, elas são muito interessantes para a gente que é latino-americano, porque elas vieram para nos catequizar, né? E a cultura, ela vem atravessando, e os valores chegam junto insidiosamente através dessas coisas que não parecem de propósito, que não parecem ser pensadas propositalmente. Aqui tem um grupo, por exemplo, de homens que fazem a letra Y da YMCA, né, com seus próprios corpos, hasteamento de bandeira, né? Então, isso aqui é uma coisa interessante. Uma educação para a virilidade, mas também uma educação pela virilidade. Outra coisa interessante é isso, né? Então, anterior a esses movimentos, a maturação sexual, a energia sexual, ela era uma ameaça. A partir dele, ele passa a ser um lugar de energias vitais para ser canalizada. O esporte canalizando a energia sexual para você ter uma disciplina, digamos assim, né? E eu tenho uma série também de pinturas e de serigrafias de outros trabalhos que estudam e dissecam esse corpo atlético, né, esse corpo ideal. Na história da humanidade, o corpo da mulher mudou várias vezes, o ideal do corpo de mulher, né? A mulher pode ser magra, pode ser gorda, pode ser, né, com curvas, sem curvas. O homem, desde a antiguidade, é forte, ele tem que ser forte, né? Então, isso aqui, por exemplo, é de um livro de fisiculturismo,
que chama Big Arms, que ele fala que homens que têm braços fortes são superiores. E isso é dito nesses livros. Esse tipo de informação que parece inofensiva, ela vai permeando os nossos pensamentos, a gente vai interiorizando isso e a gente se sente em dívida com essas imagens, né? Essas pinturas, elas eram pintadas em fundos dourados, e então esses homens muito musculosos, em alguns ângulos, eles desaparecem. E é parte de uma série de imagens minhas que são feitas em superfícies reflexivas com esse mesmo intuito, delas desaparecerem. Aqui tem uma instalação que eu fiz, que eu coloco lado a lado as imagens de boxeadores no ápice e cadáveres. Eu procurei fisionomias parecidas entre eles, e embaixo eu coloquei textos do Tarkovsky, em que ele faz uma associação positiva da fragilidade como uma coisa vital. Então, a gente vive uma sociedade em que valoriza a força apesar de tudo e por tudo. Ele fala isso, que uma planta, quando ela nasce, ela é muito frágil, mas ela é cheia de vida. E uma árvore, quando ela está muito dura e muito rígida, ela está próxima da morte. E que a força, portanto, e a rigidez são companheiras da morte. Aqui tem uma escultura, né, que são duas luvas de boxe de gesso, que como se enrijecessem, né, o soco, né, E aqui é uma pintura que eu fiz do Rocky Marciano, que é o lutador de boxe que nunca perdeu, na realidade. Então, ele é uma mira ali para os homens de uma determinada geração, que é o invencível. Ele está com o rosto todo inchado depois de uma luta, mas que ele venceu, ele está muito feliz. A escola, né? Então, a escola, por exemplo, ela não se mantém mista, ela era uma escola para os homens. A escola para as mulheres era uma outra coisa, né? E na escola se cria um tipo específico de homem. Ela não é para todo mundo. A escola nunca foi para todo mundo. Ela é sempre para a reprodução das elites. Tem aqui esses desenhos que são de livros para ensinar a desenhar. E aí eu tenho uma série que é como desenhar crianças, como desenhar cabeças, fazendo uma associação de como formatar essas pessoas, né? Que são vistas de uma exposição que eu fiz em Ribeirão Preto, chama-se Escola Normal, em que eu reuni a maioria dos meus trabalhos que tratavam da escola. Então, nós temos aqui a educação física, as imagens das cartilhas, né? Nessas cartilhas de 1920, nós temos muitos valores que são iguais a esse governo de extrema-direita que a gente vive hoje. Por exemplo, o ufanismo, né? Criança, não verás nenhum país como esse. E aí eu editei essas imagens dessas cartilhas num livro de artista, em que a gente consegue notar que as noções de racismo, xenofobia, homofobia, elas eram passadas diretamente do governo pela escola para os alunos. Então, isso forma um imaginário de homens como Jair Bolsonaro, que provavelmente estudaram nessa cartilha, né? Marcelo, 2 minutos. Bom. Perdão. Imagina, é isso. Eu vou passar só rapidamente, então, aqui as imagens, mas eu me coloco aqui à disposição para a gente finalizar e alguma pergunta que você queira fazer. Se você quiser mostrar mais um aspecto em 2 minutos, e daí eu faço meu comento final, porque claramente tem uma riqueza de material aqui. O trabalho, por exemplo, é uma coisa importante, assim, vemos o homem que se torna maduro e entra na sociedade. Sim, para comandar. Bom, no caso aqui, ele está levantando mais um mundo operário, assim, né? Então, como os homens que não vão entrar na escola, como eles olham para o trabalho como um lugar de autonomia, e como essa vida profissional, esse período de aprendizado, às vezes também é brutal. Então, o pai ensinava para o filho, ou, enfim, um homem mais velho, e sempre através de muita dureza, né? Uma violência latente. Mas, a partir dessa ideia também de trabalho, eu fiz esse vídeo que chama Súplica, que eu retirei um texto da cartilha de 1920 que chama Súplica do Burro, em que um burro fala com o dono
e ao lado eu coloco imagens de trabalhadores em fábricas, imagens históricas em diversos lugares do mundo, para falar um pouco justamente desse lugar de reduzir, né, a pessoa, tirando a sua subjetividade, para se tornar quase que um animal mesmo, no emprego da sua força física, né, do trabalho. É uma circunstância. Eu fiz essa exposição também em 2016, chama Maquinal, que abordava um pouco a questão do trabalho e a questão também do quartel, em que eu olhei para as imagens da revista Popular Mechanics, que é uma revista que durou 100 anos, e na capa dela sempre tinha um homem trabalhando, e que a partir dessas imagens eu fiz essas pinturas coloridas. No entanto, do lado de cá tem imagens de arquivo, que são do quartel, e que mostram momentos íntimos dos homens nos dormitórios, nos banheiros, colocando também como essa ideia de formatação, às vezes, tem frestas, tem rupturas por onde atravessam coisas, inclusive o afeto. Sim. Aqui nessa sequência de imagens, que são de diversas procedências, tem uns homens que entram de cabelo comprido, passam por raspar a cabeça, terminam padronizados ali de cabeça raspada. Então, essa questão também, como um homem também, até, né, desde a infância até o homem todo completamente formado e pronto a ir à guerra, então, um soldado. Então, aqui realmente estamos, se você quiser continuar passando, Marcelo, porque eu vou ter que fechar. Estamos com 1 hora e 1 minuto. Então, vemos nas imagens do Marcelo que, sim, desde o começo da apresentação, que infelizmente foi cortada por um problema técnico, mas realmente aqui temos visto hoje como esse homem vem formado desde bebê até ser pronto ao ato de violência extremo e universal, que é o ato da guerra. Então, espero que para a nossa audiência tenha ficado claro o trabalho monumental de arquivo e de pesquisa histórica, de pesquisa de história social que o Marcelo faz, usando vários meios, livros, internet, recortes de jornais, cartilhas que fazem parte do sistema didático brasileiro do século passado, que com todo esse material que está bem sendo condividido, foi condividido hoje com a nossa audiência, que a nossa audiência seja agora em uma posição de pensar, não? De começar a refletir e de maneira coletiva sobre essa questão histórica da formação do homem dominador, do hegemônico, porque com o Marcelo sempre nos dizemos, certo, Marcelo, que é realmente importante reescrever essa história para refazer o futuro. Por quê? Porque se não reescrevemos essa história, estaremos simplesmente fazendo mais uma etapa de futuro nesse percurso, onde não há mudança. Então, se quisermos não fazer o futuro para repetir os erros do passado, mas se queremos refazer o futuro de uma nova maneira, de uma maneira mais igualitária, de uma maneira mais inclusiva, não adianta somente combater pelo subjugado, mas precisamos mudar a figura e a maneira no qual o homem foi formado até hoje para dominar. Marcelo, você concorda? Sim, eu acho que é aquela frase do Jorge Santayana: quem não aprende com o passado está condenado a repeti-lo, né? Exatamente. Exatamente, o teu trabalho, Marcelo, para mim é lampante a contundência com que o teu trabalho faz isso, a contundência com que o teu trabalho é um trabalho ativista, mesmo que seja subtil, e por ser subtil e não escancarado, como falamos ao começo, de repente
não sempre vem interpretado da maneira como eu interpreto, mas eu espero que essa ocasião te dê à audiência, não só europeia, mas também a audiência brasileira, a oportunidade de rever o teu trabalho, de posicioná-lo ele nessa campanha de emancipação e de revisão da história e de equalização da sociedade brasileira. Muito obrigada, Marcelo. Esther, eu te passo a palavra. Obrigado. Obrigada. Bueno, pues ya sentimos de verdad todos estos problemas técnicos. Nos hemos quedado con ganas de mucho más. La verdad es que ha sido una de las entrevistas más interesantes que he escuchado en mucho tiempo. Me parecen temas de una actualidad tremenda, que abordan problemas y cuestiones que nos tienen que preocupar a todos y a todas y a los que hay que poner solución, ¿no? De cara al futuro, a lo mejor, de nuestros hijos, ¿no? Yo pensando en mis hijos y en los problemas de este tipo que van a tener que afrontar de aquí adelante, ¿no? Y también es una estupenda reflexión de cómo el arte, en este caso las propuestas de Marcelo, nos permiten reflexionar, darnos cuenta de cosas que a lo mejor damos por hechas, ¿no? De que las entendemos, que las vivimos en nuestro día a día como algo habitual y que, sin embargo, a través del arte, Marcelo consigue de alguna forma poner el dedo en la llaga, llamar la atención sobre esas cuestiones y hacer que el espectador se replantee la realidad, se replantee su visión del mundo, ¿no? Yo creo que eso es un papel importantísimo de los artistas, ¿no? El de hacer que los demás veamos el mundo con otros ojos o desde unas perspectivas que a lo mejor no se nos habrían ocurrido, ¿no? en circunstancias normales. Y por todo esto, este tipo de entrevistas, este tipo de trabajos, yo creo que es esencial, ¿no? Para darlo a conocer al gran público. Muchísimas gracias a los dos, Kalinka, Marcelo. Ha sido un honor contar con vosotros hoy, a pesar de todos los problemas y de todas las dificultades técnicas. Y el vídeo va a quedar disponible luego en nuestro canal de YouTube para todo aquel que quiera verlo, que quiera asistirlo, y ojalá en breve podamos volver a colaborar, a ver si esta vez sin problemas técnicos, y escuchar de principio a fin todo lo mucho que tiene que decir Marcelo. Nosotros os dejamos aquí. Esta, como decía, era la última entrevista de este ciclo. Y nada, recomendaros que os paséis por el canal de YouTube a rever los vídeos que están ahí a vuestra disposición y seguimos en contacto. Muchas gracias, chicos, y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.